Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Percebi que boa parte dos inscritos são homens, e sua maioria afirma que não curte mulheres feministas. Pensando nisso, o nosso vídeo será sobre os países com maior presença de mulheres feministas. Como vocês sabem, o feminismo é um movimento global e as mulheres ao redor do mundo estão lutando por seus direitos e pela igualdade de gênero. Mas a gente sabe que não é bem assim, se é que me entende. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em alguns dos países que têm uma forte presença de mulheres feministas. Esperamos que vocês gostem e possam aprender mais sobre o movimento feminista global. E possa fugir para as colinas. 1. Suécia. É verdade que a Suécia é frequentemente considerada um dos países mais progressistas em relação aos direitos das mulheres. Desde a década de 1960, a Suécia tem sido um líder mundial em políticas de igualdade de gênero e tem uma longa história de ativismo feminista. As mulheres suecas foram as primeiras do mundo a conquistar o direito ao voto em eleições parlamentares em 1919, e a igualdade de gênero foi formalmente incorporada à legislação sueca em 1979. A forte política de igualdade de gênero da Suécia pode ser vista em muitas áreas da sociedade sueca, incluindo o local de trabalho, onde as mulheres têm direitos iguais em relação ao salário e à progressão na carreira. Além disso, a Suécia tem políticas de licença-paternidade generosas, o que significa que os homens são incentivados a tirar licença-paternidade e ajudar a cuidar dos filhos. Isso é importante porque ajuda a promover a igualdade de gênero em casa e no local de trabalho, e é uma das razões pelas quais a Suécia tem uma das taxas mais altas de participação feminina na força de trabalho do mundo. Em resumo, a Suécia é um país que se esforça para promover a igualdade de gênero e tem uma longa história de ativismo feminista. Embora os estereótipos sobre as mulheres suecas possam ser exagerados ou infundados, é importante reconhecer que a Suécia é um exemplo de como a igualdade de gênero pode ser promovida em diferentes áreas da sociedade. 2. Islândia. Com certeza! A Islândia é um exemplo a ser seguido quando se trata de igualdade de gênero e a luta por direitos iguais entre homens e mulheres. Desde a década de 1970, a Islândia tem liderado o caminho em termos de legislação para garantir a igualdade de gênero em áreas como o mercado de trabalho e a política. Em 1980, a Islândia se tornou o primeiro país do mundo a eleger uma mulher como presidente, Vigdís Finnbogadóttir, que foi reeleita para 4 mandatos consecutivos. Além disso, a Islândia tem uma legislação forte em relação aos direitos das mulheres, incluindo uma lei que exige que as empresas com mais de 25 funcionários possuam um sistema de igualdade de remuneração entre homens e mulheres. A Islândia também foi o primeiro país do mundo a introduzir licença-maternidade e licença-paternidade remuneradas iguais em 2000. Essas políticas têm um grande impacto nas relações entre homens e mulheres na Islândia. As mulheres na Islândia têm altas taxas de participação na força de trabalho e ocupam uma proporção significativa de cargos políticos e de liderança. Isso significa que os homens e as mulheres têm mais oportunidades iguais e podem trabalhar juntos em ambientes mais equitativos. Além disso, a Islândia tem uma cultura forte de respeito e apoio às mulheres. Isso é evidenciado pelo grande número de homens que participam dos movimentos feministas na Islândia e se envolvem em questões relacionadas à igualdade de gênero. A Islândia tem uma cultura de igualdade e respeito entre homens e mulheres, o que ajuda a promover relações saudáveis e equitativas entre os sexos. Como resultado, as relações amorosas na Islândia são frequentemente vistas como mais saudáveis e mais igualitárias do que em outros países. Homens e mulheres são encorajados a serem honestos e transparentes em suas comunicações, e não há pressão social para seguir papéis de gênero tradicionais ou estereótipos. 3. Canadá. O Canadá é conhecido por sua longa tradição de ativismo feminista e por ser um dos primeiros países a reconhecer a igualdade de gênero como um direito fundamental.
Essa tradição tem suas raízes na luta pela igualdade de direitos das mulheres, que começou no século XIX com o movimento pelo sufrágio feminino. Desde então, o Canadá tem sido um líder na luta pelos direitos das mulheres, e tem desempenhado um papel importante na promoção da igualdade de gênero em todo o mundo. O país tem uma forte presença de organizações feministas, que trabalham para promover a igualdade de gênero e defender os direitos das mulheres. Essas organizações incluem grupos como a Associação Nacional da Mulher e o Conselho Canadense de Mulheres, que trabalham em estreita colaboração com o governo para garantir que as políticas e leis do país reflitam o compromisso com a igualdade de gênero. O governo canadense tem se esforçado para promover a igualdade de gênero em todas as áreas da sociedade. Em 2018, o primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou a primeira Estratégia Nacional do Canadá para prevenir e responder à violência baseada em gênero. A estratégia inclui medidas para prevenir a violência, proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. Além disso, em 2015, Trudeau formou um gabinete com paridade de gênero, com um número igual de homens e mulheres. Esse compromisso com a igualdade de gênero foi elogiado em todo o mundo, e desde então tem sido adotado por outros líderes políticos em todo o mundo. Em resumo, o Canadá tem uma longa tradição de ativismo feminista e um compromisso sólido com a igualdade de gênero. Com uma forte presença de organizações feministas e um governo que se esforça para promover a igualdade de gênero. 4. Noruega. A Noruega é um país nórdico que tem se destacado pela forte política de igualdade de gênero implementada. Com uma das maiores taxas de participação feminina na força de trabalho e uma forte representação de mulheres na política, o país tem sido considerado referência no que diz respeito à equidade de gênero. De acordo com um artigo da BBC News, em 2021, cerca de 72% das mulheres norueguesas fazem parte da força de trabalho, um número significativamente maior em relação a outros países. Além disso, a Noruega tem como objetivo a igualdade salarial entre homens e mulheres, sendo que em 2019 o país foi considerado o melhor do mundo em igualdade de gênero pelo Fórum Econômico Mundial. A representação feminina na política norueguesa também é um destaque. Segundo o mesmo artigo da BBC News, em 2021, o país ocupa o segundo lugar no ranking mundial de representação feminina no parlamento, com 42% de mulheres parlamentares. Vale lembrar que a Noruega foi o primeiro país do mundo a adotar uma política de cotas para mulheres em cargos políticos, em 1983. Portanto, é possível afirmar que a Noruega é um país que tem sido referência na luta pela igualdade de gênero, com uma forte política de inclusão das mulheres na força de trabalho e na política, além de buscar a igualdade salarial entre homens e mulheres. 5. África do Sul. A África do Sul é um país que apresenta um forte histórico de ativismo feminista e é considerado um exemplo de como as mulheres podem liderar a luta pelos direitos humanos. Desde o período do apartheid, as mulheres sul-africanas têm se organizado e lutado por seus direitos, tanto em termos de igualdade de gênero quanto em relação à liberdade política. A luta das mulheres sul-africanas ficou especialmente marcada pelo papel desempenhado por Winnie Mandela, ex-esposa de Nelson Mandela, que liderou uma série de manifestações e protestos contra o regime do apartheid, além de ter sido perseguida e presa pelas autoridades. Outras líderes feministas importantes no país incluem Nonzamo Winifred Zanivive Madikizela Mandela, Graça Machel e Albertina Sisulu, entre outras. Além disso, a África do Sul tem uma forte presença de organizações feministas, como a Liga das Mulheres Africanas, a Federação das Mulheres Sul-Africanas e a Rede de Mulheres Rurais, entre outras. Essas organizações têm desempenhado um papel fundamental na luta pela igualdade de gênero e na promoção dos direitos das mulheres. A Constituição da África do Sul também protege os direitos das mulheres e estabelece a igualdade de gênero como um princípio fundamental. Desde a adoção da Constituição em 1996, foram implementadas diversas políticas e programas voltados para a promoção da igualdade de gênero e para a redução da violência contra as mulheres. No entanto,
apesar dos avanços, ainda há desafios significativos a serem enfrentados na luta pelos direitos das mulheres na África do Sul, como a persistência de altos níveis de violência sexual e doméstica, a desigualdade econômica entre homens e mulheres e a subrepresentação das mulheres em cargos de liderança política e empresarial. 6. Argentina. A Argentina é um país com uma rica história de ativismo feminista, sendo que os movimentos de mulheres remontam ao início do século XX. Desde então, as mulheres argentinas têm liderado protestos e campanhas em defesa dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero. Em 2020, a Argentina aprovou a lei do aborto, tornando-se um dos poucos países na América Latina a permitir o aborto legal. A lei representa uma vitória significativa para o movimento feminista e para as mulheres argentinas, que lutaram por décadas pelo direito ao aborto seguro e legal. Além disso, a Argentina é conhecida por ter uma das leis mais progressistas em relação à igualdade de gênero. A Lei de Igualdade de Gênero, aprovada em 2018, exige que um número igual de homens e mulheres sejam incluídos em listas eleitorais e candidaturas a cargos públicos. A luta feminista na Argentina continua forte, com organizações e grupos de mulheres trabalhando em questões como a violência de gênero, a igualdade salarial e o direito à educação e saúde reprodutiva. A influência do movimento feminista na sociedade argentina é evidente, e é vista como um exemplo para outras nações em termos de avanço dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero. Com isso, podemos concluir que a luta das mulheres por igualdade de gênero e direitos humanos é uma batalha contínua em todo o mundo. Países como Noruega, África do Sul e Argentina têm demonstrado um forte compromisso com a promoção da igualdade de gênero, seja através de leis progressistas, organizações feministas ou ações de ativismo. Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Deixe nos comentários.